Hoje estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio França Internacional o antropólogo e escritor francês, mas brasileiro também de coração, Jérôme Suti, que mora no Rio de Janeiro. Olá, Jérôme, Olá. obrigado por ter vindo aqui nos nossos estúdios. A minha primeira pergunta, você, como antropólogo, por que escolheu o Brasil para viver? Eu não sei se eu escolhi, acho que foi mais o resultado de um encontro já faz 20 anos. Em 94 eu morava em Paris, né? Eu sou parisiense. E tive a oportunidade de encontrar o grande fotógrafo, historiador, etnógrafo, botanista, enfim, muita coisa, né? Muitas vidas. Pierre Verger, Pierre Fatumbi Verger. E foi na ocasião de uma grande exposição de fotografia dele em Paris. Eu tive a grande chance de encontrar ele, e começar a fazer várias entrevistas. E realmente me apaixonei com a obra dele. E talvez mais ainda com a vida dele, a filosofia de vida, essa grande liberdade que ele tinha. Enfim, e foi o começo da pesquisa de longo prazo, né? O Verger me convidou para visitar ele na Bahia, porque a residência dele era Salvador, ele morou lá há quase 50 anos. Então, eu tinha 21, 22 anos, eu lembro muito bem, foi o verão 94, tinha encontrado o Verger em 93, na verdade. E o verão seguinte, inverno no Brasil, eu fui passar 2, 3 meses em Salvador, continuando as entrevistas com ele, pesquisando, e foi o começo de um mergulho muito grande na cultura afro-brasileira, no candomblé, né? Comecei a pesquisar a questão, em particular, da antropologia do espaço, do candomblé, e foi um pretexto também para pesquisar mais a vida, a obra de Verger, inclusive na fundação casa dele, né? O lugar que ele morava, onde ele tinha todos os arquivos, tanto de fotografia, de livros, enfim, arquivos incríveis. E foi o começo de uma longa história, realmente eu amei Salvador desse tempo, que já mudou muito a cidade, né? E, bom, eu fiz idas e voltas, né? Eu não cheguei a morar no Brasil nessa época, mas eu tava em Paris, eu tentava, cada vez que eu podia, eu ia viajar 2, 3 meses lá, pesquisar. Eu fiz uma pesquisa até do doutorado, né? Demorei alguns anos para encerrar a pesquisa. Foi sobre o candomblé, mas foi mais sobre essa obra incrível de Verger, que eu, em particular, me interessei nessa questão da iniciação dele, né? Essa tripla vida que ele tinha entre a imagem, a fotografia, a oralidade. Ele só pesquisou culturas orais, né? E a escrita, porque há 50, 60 anos que ele começou a escrever. Então, essa articulação desses três regimes de saber, de maneira de viver, achei tão interessante no trabalho dele. Me interessei também na metodologia do trabalho dele, que é um pouco uma contradição da maneira que a antropologia, a ciência social em geral, está trabalhando. Ou seja, ele participava, né? Tinha uma grande empatia pelo. Ele morava, ele não estudava cultura, ele morava com essas pessoas, né? Ele restituía o saber no nível local e não se interessava na academia, né? Na restituição acadêmica para fazer carreira. Enfim, ele tem um olhar muito diferente, né? Uma liberdade muito grande. Eu acho que esse posicionamento da iniciação, né, não impedia a pesquisa. Pelo contrário, ele foi muito além, muito longe, né? Sim, aí você acabou então ficando no Brasil nesse Então, trabalho, né? isso foi de 94 até a metade dos anos 2000. E para acabar escrever o doutorado e decidir, eu não conseguia escrever em Paris. E nessa época eu encontrei a minha esposa, que é brasileira, né, que também estava entre Brasil e Europa. E a gente decidiu juntos de ir para lá, enfim, para ela de voltar. Eu decidi de ir morar no Rio de Janeiro. Foi em 2004, 2005, então faz 10 anos, 11 anos que estou morando no Rio. Acabei lá essa pesquisa sobre o Verger, que até hoje estou acompanhando. Foi um livro na França em 2007, publiquei no Brasil a versão em português em 2011. Eu estou continuando acompanhando. Hoje eu trabalho mais na questão da antropologia urbana. Eu acompanho também essa questão da cultura afro-brasileira, então eu faço um mix dos dois. Jerome, nessa reflexão, nesse olhar sobre
antropologia urbana, você escreveu esse livro, Motel Brasil, uma antropologia dos Love Hotels, publicado apenas na França. Como foi esse trabalho? Por que que você se interessou pelos motéis brasileiros, que é realmente uma coisa bem específica no nosso país? Sim. Só uma parêntese. Antropologia urbana também eu trabalho. O meu campo principal, esses últimos anos, é mais a questão do velho porto do Rio de Janeiro, né? Os bairros de saúde, Gamboa, Santo Cristo, que inclusive fora ainda são um foco da cultura afro-brasileira, da religião afro. Sim, sobre o livro. Sim, sim, eu estou vendo. Há alguns anos tem um programa de revitalização gigantesco, enfim. Mas, de uma maneira paralela, há quase 10 anos que estou me interessando nessa temática dos motéis. O meu primeiro... No começo foi mais um estranhamento, né? Nos anos 90, começo dos anos 2000, eu estranhei muito com esse estabelecimento, né? No começo, pela questão visual, essa questão dos outdoors, essa questão do cenário temático dos antigos motéis, né? Que achei tão estranha, tão incrível, esse olhar do kitsch, né? Enfim, e foi o começo de uma reflexão mais geral sobre a evolução da cidade e da sociedade brasileira do final dos anos 60, né? A época onde o motel chega no Brasil, até hoje. Então, é uma etnografia dos motéis, que no Brasil são motel do amor, motel para namorar, mas também é um lugar a partir do qual eu posso analisar a sociedade contemporânea, tanto na questão da paisagem urbana, essa questão do erotismo, da sexualidade, da relação ao corpo, do consumo, dos novos hábitos, né? Enfim, acho que é uma temática muito interessante que quase nunca foi tratada, né? Bom, é um pouco um paradoxo isso. É um estabelecimento que é liminar, né? Liminar porque sempre é um pouco fora, né? Numa dimensão de extraterritorialidade em relação à cidade. Um pouco afastado, às vezes um pouco mal gosto, entre aspas, mas, do outro lado, todo mundo vai no motel, os jovens, as pessoas idosas, os casais legítimos ou ilegítimos, porque também é um lugar de adultério, tem um lugar de relação tarifada também, mas não exclusivamente. Enfim, é um lugar onde todo mundo vai, e todo mundo tem uma opinião e tem um imaginário urbano, contemporâneo, muito grande sobre esse lugar. Enfim, é um lugar de ambiguidade, de transgressão, que achei muito interessante. Então, eu digo aos nossos ouvintes que o livro Motel Brasil na Antropologia de Love Hotel ainda não foi publicado no Brasil, mas deve ser. Obrigada, Jérôme Sutti, por sua participação, por ter vindo visitar a gente aqui nos estúdios da Rádio França Internacional. Obrigado a você.